Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós falaremos um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. O que foram elas? Olha, as capitanias hereditárias elas foram criadas pelos portugueses e implantadas no Brasil em 1535. E elas consistiam basicamente na divisão do território português, ou seja, aquele território estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, em 15 faixas de terras, que seriam entregues a portugueses responsáveis pelo povoamento da capitania, além também do seu desenvolvimento econômico. Mas um pouco a gente tem que voltar na história para entender por que foi necessária essa existência das capitanias. Olha, após a descoberta das terras a leste do Tratado de Tordesilhas, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, descoberta entre aspas, é lógico, né? O foco da coroa portuguesa na sua colônia da América era a extração de recursos da terra, como o pau-brasil. Isso se devia principalmente ao fato de não terem sido encontrados inicialmente metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas terras. Então os portugueses eles pensaram o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa para explorar esse recurso natural e ao mesmo tempo não perder o nosso território, as terras que a gente já conquistou. O sistema de capitanias hereditárias ele foi implantado a partir de uma expedição, a de Martim Afonso de Souza, em 1530, ou seja, 30 anos após a descoberta. Então, os portugueses, eles tiveram inicialmente um receio de perder as suas terras conquistadas. Então, eles estabeleceram esse sistema de capitanias porque os outros europeus já estavam de olho. Eles estavam, inclusive, negociando com os indígenas e estavam tentando buscar se fixar ali, através exatamente do apoio dos indígenas que estavam aqui. Então, para evitar isso, a coroa portuguesa ela imediatamente adotou medidas para povoar a colônia. Então, ela evitava, dessa maneira, possíveis ataques e invasões, e além também possibilitava o desenvolvimento dessa região, dessas regiões das capitanias. Então, o sistema de capitanias ele havia sido implementado pelos portugueses na Ilha de Madeira, nos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde, inclusive com muito sucesso. Então, eles pensaram, vai dar certo lá também. Como sempre, tudo que implanta no Brasil, eles buscaram de outro lugar. Então, ficou estabelecida a criação de 15 capitanias, e teriam 12 donatários, ou seja, aqueles que seriam responsáveis por elas. Por que 12 donatários? Alguns receberiam mais do que uma porção de terra. E as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções, como a gente pode ver por esse mapa aí. Então, cada capitania tinha um donatário específico. E qual que era a responsabilidade deles? Olha, o rei Dom João III, ele concedeu as terras para os nobres da sua confiança, como eu disse. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, por administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local, como se fosse um governador ali local, um prefeito. Por sua parte, a coroa portuguesa ela não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Ou seja, era uma forma também de garantir ali que a terra seria povoada sem precisar de muito investimento. Então, os donatários, eles possuíam privilégios jurídicos e fiscais, mas, na verdade, eles não tinham ajuda. E quais eram esses privilégios que eles tinham? Em primeiro lugar, eles poderiam escravizar indígenas, é um direito, interessante esse direito, cobrar tributos e doar lotes de terras não cultivados, que eram chamados de seis-marias. As seis-marias eram isso, esses lotes de terras não cultivados, explorar a região, usufruir de todos esses recursos naturais, onde, claro, uma porcentagem ia para a coroa, lógico, desde animais, madeira, minério, se achassem, tudo ia para a coroa uma parte. A despeito de possuírem grande poder, as capitanias elas não pertenciam aos donatários, e sim à coroa portuguesa, ou seja, eles estavam ali só administrando, e a coroa, inclusive, cobrava imposto, que ela denominava de dízimo, porque a gente sabe, para quem é religioso sabe, dízimo é o que? A 10ª parte, 10% da produção da capitania pertencia à coroa. No entanto, o sistema de capitanias, ele sofreu com a falta de recursos. Algumas, inclusive, foram abandonadas e outras jamais tiveram seus donatários presentes ali. Então, é interessante porque a coroa não ajudou, queria só sugar, e esses donatários falaram, não quero mais nada, não vou fazer o que aqui, Então, também algumas capitanias sofreram ataques indígenas, que lutaram, inclusive, contra a invasão de suas terras, lógico. Dessa maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias acabou fracassando. Somente tiveram duas bem-sucedidas. A capitania de Pernambuco, que era comandada por Duarte Coelho, isso é bom guardar, viu, gente? Esse nome é importante, que era responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. E a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza,
que graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras, né, teve um sucesso, né, de continuar existindo. Então, após a inviabilidade dessas capitanias hereditárias, né, que deu certo lá fora e não deu certo aqui, a colônia então passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral. Então, à guisa de conclusão, a gente pode dizer o quê? Que as capitanias hereditárias, elas impulsionaram sim o desenvolvimento, o crescimento das vilas, que aos poucos se transformaram em províncias, né? E mais tarde se constituíram inclusive alguns estados brasileiros, como vocês podem ver aí pelos nomes, né? E até mesmo pelas regiões ali das capitanias. A herança do sistema de capitanias hereditárias pode ser sentida até hoje, né? Quando a gente fala de coronelismo, por exemplo, famílias que seguem mantendo o poder ali em uma determinada região, né, em alguns estados, né? Então os políticos sempre são os mesmos, mantidos por uma certa classe, uma classe econômica, né, e tal. Então, eu espero que tenha sido claro, é uma aula rápida sobre as capitanias hereditárias, só para poder a gente conhecer um pouquinho mais da nossa história do Brasil. Até a próxima aula.